a palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encubrais. Dizei, tomada está a Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Merodach, confundido está os seus ídolos, e quebradas estão as suas imagens. Então aqui os deuses da Babilônia, esse Merodach, esse Bel aqui, simboliza os deuses das pessoas, tanto na questão religiosa quanto na questão material. Tudo aquilo que você venera, tudo aquilo que você corre atrás, seja um carro, uma casa, tudo que você empenhou a sua vida para buscar, esse é o seu Deus. Até o seu próprio corpo pode ser o seu Deus, o seu ídolo, porque você dedicava a sua vida ao seu corpo, dedicou a sua vida aos estudos, a conquistar alguma coisa neste mundo. Então, nesse dia aqui, ó, vai ser tudo confundido. Tudo que você correu atrás não vai valer nada. E aquela pessoa em quem você tanto confiou, aquela pessoa que você até colocava a mão no fogo para dizer que aquele homem era de Deus, ficou e agora você está confundido, porque confiou a sua salvação aos homens e agora está tanto ele quanto você na tribulação. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Esses homens aqui, os homens são as pessoas que têm a palavra de Deus, porém eram ímpias. E os animais são os pecadores, que vivem segundo o seu instinto e nem sabem nada de Deus. Que no caso pode ser também um cientista, uma pessoa que tem muito conhecimento, mas na área humana, no conhecimento humano. E essas pessoas aqui, tanto o pastor, o falso profeta, quanto os outros que sempre tinham uma resposta, vão fugir, tanto de medo do que está por vir e também das pessoas que sempre eles davam resposta para ela. Então aquele pastor que estava lá ensinando, nesse dia aqui, ó, os fiéis, fiéis a eles, né, não ao eterno, vai vir procurar resposta. E ele não vai ter, porque ele ficou e por culpa dele muitas pessoas ficaram. E ele sabe que quando as pessoas acordar, vai pegar ele e vai bater muito nele. É isso que vai acontecer com os falsos profetas. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Então aqui ele está falando os filhos de Israel. E os filhos de Judá vão chorar. Os filhos da terra, os filhos de Belial, vai fazer o quê? Vai correr atrás do mundo, de resposta no mundo. Outros vão se entregar à ira e vai lá bater no pastor, no falso profeta. Mas aqueles que têm o coração inclinado para o arrependimento, entende que não vai adiantar fazer essas coisas. Vai fazer o quê? Vai clamar ao Senhor por socorro. E aí o Senhor, com sua infinita misericórdia, vai enviar essa pessoa para o canal Azeite na Lâmpada e aqui ela vai obter as respostas. O porquê ela ficou e o que ela vai ter que fazer para alcançar a salvação, que no caso é morrer pela sua fé. E o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra está aqui para preparar você para a hora da sua tribulação. E você vai conseguir, porque você está aqui. E se o Senhor te trouxe aqui, é porque você é uma pessoa que está contado para a salvação. Então não se atemorize, confie no Senhor. Você vai conseguir. Diga ao fraco, eu sou forte. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo, vinde e unamo-nos ao Senhor, numa aliança eterna, que nunca será esquecida. Então nessa hora, as pessoas vão voltar os rostos dela para Sião, vão se lembrar do Deus Altíssimo, o verdadeiro Deus. E aí o Senhor, pelos seus anjos, vai te trazer aqui para o canal Azeite na Lâmpada, você vai entender o caminho, o que você tem que fazer, e essa vai ser a sua aliança eterna. Morrer pela sua fé, e assim que você morrer, sendo fiel a Ele, sem negar o nome de Yahusha, então você vai estar na aliança eterna, e você nunca será esquecido, porque você vai ser salvo. As ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram, de monte para outeiro, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Então, os falsos profetas, eles estão lá nos outeiros, no lugar elevado, no caso, no altar. Aí as pessoas ficam com os olhos nele, não está no repouso. Porque qual é o repouso? É a palavra de Deus. E aquele homem não falava a palavra de Deus. Ele falava em nome dele mesmo.
E como você não estava aqui, ó, confiando no Senhor, na palavra dele, lendo, se enchendo da palavra, alimentando a sua alma com a palavra do Senhor, você foi enganado. Porque aquele homem não falava a verdade, ele falava a mentira. Ele falava segundo o mundo, não segundo a palavra do Altíssimo. E aí, por você não estar na palavra, você não estava no repouso, porque o repouso é quando você está obedecendo a palavra e ela trabalha na sua vida para se realizar. Então, se você está andando na palavra, sendo obediente às palavras de bênção, vai se cumprir na sua vida, porque tudo já está escrito. E a palavra de Deus tem poder. Mas como você não estava nela, as palavras de maldição se cumpriu na vida daqueles que ficaram. Todos os que as achavam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Aí é quando a pessoa ela ora, 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 Deus não responde. Aí ele fala: não, a culpa é sua. Talvez você não tenha fé, talvez está no pecado. Ele sempre bota a desculpa na pessoa, que a oração dele não funciona por causa disso, que é a pessoa que está no pecado. Mas é porque ele não é realmente de Deus, do eterno. E no caso também, né? Eles ensinam vocês a buscar as coisas terrenas. E aí na sua oração você fica lá pedindo sempre provisões materiais. E Deus não prometeu prosperidade aqui, ele prometeu a vida eterna. Então, veja, por exemplo, como as pessoas aprenderam com os falsos profetas. A pessoa está no leito de morte, ou ela tem uma doença terminal, ou ela está com algum problema que a vida dela está em risco. E aí, como essas pessoas aprenderam com os falsos profetas, o que elas ficam fazendo? Elas fazem uma oração bem. Elas fazem tipo assim: ela fala que ama Deus, que quer ir para o céu, e fica falando essas coisas. Mas na hora que ela vai orar, quando ela está com essa doença terminal, o que ela faz? Senhor, me cura. Senhor, me tira daqui. Mas se essa pessoa tivesse a palavra de Deus no coração dela, e ela tivesse o entendimento da vida eterna, o que essa pessoa que estava no leito de morte ia fazer? Ia se lembrar que não é daqui. Ela ia começar a orar para Deus levar ela. No caso, ela ia pedir perdão pelos seus pecados, primeiramente, e depois ia começar a orar para Deus levar ela. Agora, essa pessoa que está orando para ser curada é porque ela tem amor a este mundo. Porque as palavras que aquele falso profeta falava era segundo este mundo, não é segundo o Altíssimo, não é segundo o reino dos céus. E aí, como você se firmou nas palavras do falso profeta, você acaba amando este mundo e quer voltar para este mundo. E esse entendimento que o falso profeta passou para você é tão obscuro, trevas, que você fica cego. Como é que você está prestes a morrer e fica pedindo para Deus fazer você voltar para este mundo onde você tem que trabalhar, você sofre, você tem tristeza, tem tudo. Claro que quando você não tem o Senhor, né? Mas você está lá no leito de morte, a oportunidade de você pedir perdão e Deus levar para o reino dele, um lugar maravilhoso. Então você pode ver que esses falsos profetas, os pastores, e não só os pastores, mas qualquer professor de seja a área que for, eles colocam na cabeça das pessoas que é para viver nesse mundo, que tem que amar esse mundo. E aí, por você ouvir esses homens e não vir aqui para a palavra do Altíssimo, você fica com o entendimento de Satanás no seu coração. E aí sua vida, e aí o seu coração anda segundo este mundo. As suas obras é segundo esse mundo. E por isso que você não é filho de Deus, porque você não foi purificado pela palavra do Altíssimo. Fugi do meio de Babilônia, sai da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. Então o que o Senhor está falando aqui? É para você sair da Babilônia, sai da religião, sai desse meio gospel, sai dessas religiões mundanas. Porque se você fosse uma pessoa que raciocinasse, você ia ver que nesse local Deus não está aí. Olha a bagunça que é, olha o quanto de denominações religiosas existe: católica, evangélica, presbiteriana, batista, adventista, tem tudo tipo e é uma divisão, é uma separação, um brigando com o outro. Como você pode ser tão insensato a ponto de ver isso e não se perguntar: como é que Deus está nessa bagunça? É porque ele não está. Os apóstolos, eles eram unidos, porque eles estavam andando numa só fé, num só entendimento, o qual é o do alto. E como essas denominações religiosas, esses falsos profetas, não têm uma só fé, porque eles não têm o Espírito Santo, aí é essa bagunça. E por isso que a palavra chama esse local aí de Babilônia. E essas quatro paredes, a palavra do Altíssimo chama de sinagoga de Satanás. Deus não habita nesse local.
E está escrito isso. Se você lesse, você ia ver. Aí você ia ler lá e ia começar a raciocinar. Como é que aqui está escrito que Deus não habita lá e o povo fala que habita? E aí, se você fosse uma pessoa sensata, você ia ter a inteligência e falar: o homem é mentiroso. Porque realmente o homem é mentiroso. Pois está escrito que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E aí você saía de lá e vinha para a verdade, a palavra do Altíssimo. E aí essa pessoa que agora reconhece a verdade, porque ela está aqui lendo a palavra de Deus, está recebendo do Espírito Santo, ela ia ser como bode, rebelde no caso deles lá, ia sair do meio deles. E hoje esse pessoal aí religioso chama aqueles que saíram de lá de desigrejado. Como é que uma pessoa é desigrejada? Como uma pessoa é desigrejada? Por acaso as quatro paredes se chama igreja? Não, você é a igreja. Então como é que você é desigrejado? Você morreu e saiu do seu corpo? Se você lesse, você teria essa pergunta na sua cabeça e saberia a verdade. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada. As suas flechas serão como as de valentes heróis, e nenhuma tornará sem efeito. Essas nações aqui que vão subir contra a Babilônia, contra o povo religioso que não foi obediente à palavra do Senhor, mas ficou no meio das religiões, ouvindo os falsos profetas, vai vir uma congregação contra eles na tribulação, que no caso é os demônios que vão vir aqui na terra. E eles que vão começar a matar muitas pessoas e também ser os torturadores. E nessa hora aqui, ó, as suas flechas serão como as de valente herói. Quem é esse valente herói aqui? É a pessoa que vai estar sendo torturada pelos demônios. Essa pessoa, obviamente, antes passou pelo canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra para estar preparada para a hora dessa tribulação. E aí ela vai estar falando as promessas, falando a palavra de Deus. Essas são as flechas de um valente herói. E nenhuma tornará sem efeito, porque a palavra de Deus vai fazer com que vocês consigam dar as suas vidas. A palavra de Deus que vai fortalecer vocês para que não neguem o nome de Yahushua. A Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearam serão fartos, diz o Senhor. E os demônios que vão vir à terra vão pegar as pessoas que ficaram e vão usar elas de alimento. Então muitas pessoas que vão ser torturadas também serão feitas de alimento. Porquanto vos alegrastes e vos regozijaste, ó sequedores da minha herança. Porquanto vos engordastes como novilho no pasto e mugistes como touros. Então eles saquearam vocês antes do arrebatamento, quando eles ficavam enganando vocês e enriquecendo à custa de vocês e mentindo muito para vocês. E conforme vocês obedeciam a eles, ouvia eles, você estava dando uma vida para os demônios que não têm corpo de carne. Então quando você obedecia uma vontade, um desejo, um sentimento, era guiado pelos seus pensamentos, ali era Satanás, os demônios, colocando vontade, um pensamento. E quando você obedecia, quem vivia aquele momento, aquela vida, era o demônio, não era você. Então você estava dando o seu corpo para os demônios usufruir nessa vida. Porque eles são espíritos e para eles viver nesse mundo material, eles precisam de um corpo. E como eles não têm um corpo próprio, eles usavam o seu. E aí eles vinham com as mentiras, com pensamento, desejo, vontade, sentimento e desejo. E aí eles vêm de uma forma que parece que esses desejos, vontade, pensamento é seu, mas não é. São eles colocando em você. E como você não sabia disso por ignorância, porque você não vinha para a palavra do Altíssimo ler, e obviamente também obedecer, os demônios ficavam usufruindo na sua ignorância. Por isso que a palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é para você agora ficar aqui no canal Azeite na Lâmpada, porque aqui você vai ter conhecimento. E a maior arma de uma guerra é o conhecimento. Então quem tem conhecimento pisa, quem não tem é pisado. Então se você ficar aqui no canal Azeite na Lâmpada, você vai ter conhecimento para pisar em quem? Em outra pessoa? Não, em Satanás. Vai pisar nele e sempre quando ele vir tentar te derrubar, você vai pisar nele, vai se manter na obediência até acontecer o arrebatamento e você subir. Agora você que chegou agora ou não deu créditos para o canal Azeite na Lâmpada, a única forma de você pisar em Satanás agora, na tribulação, é morrendo pela sua fé, não negando o nome de Yahushua. E esses demônios aqui, eles vão vir aqui para comer a carne daqueles que ficaram. Porque como o mundo vai começar a ter muito caos, muita destruição, não vai ter comida.
não vai ter água. Então eles vão usar o que eles vê, no caso as pessoas. Quem eles encontrar vivo, eles vão partir para cima. Então quanto mais tempo a pessoa ficar na tribulação, pior vai ficando. Então, a partir do momento que viu que o arrebatamento aconteceu, o Senhor te trouxe aqui para o canal Azeite na Lâmpada, quanto mais rápido você se encher do entendimento da vida, das promessas e da palavra do Altíssimo, que está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, mais rápido você deve sair daqui. E a sua fuga é para cima, é dando a vida. Não adianta fugir para o mato. Se fugir para o mato é lago de fogo. E será muito confundida vossa mãe. Ficará envergonhada a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Então, a mãe daqueles que ficaram para a tribulação foi a Babilônia, foi os anjos caídos, os quais estavam em corpos de carne, enganando vocês com a teologia, a falsa ciência, porque foi os demônios que criaram a teologia. E eles são esses falsos profetas. Era eles que ficavam aí pregando para vocês. E tinha outros anjos arrependidos que não vinha para a palavra, ia lá na teologia e acabava aprendendo com os próprios demônios. E aí esses também ficavam em erro. Mas essa mãe aqui são os anjos caídos, os quais enganaram vocês. E eles vão ser os últimos que vão ficar aqui. E são esses mesmos anjos caídos que vão torturar vocês também. E eles não estão só na teologia, eles estão também em outras religiões. Eles são os gurus, os coaches, os cientistas, soldados, eles estão em todas as áreas. Eles que trouxeram as imagens de escultura, de árvore, de pedra, de gesso, todas essas coisas que o povo cultua, foi eles que trouxeram, e coisas como bens materiais, eles, pela teologia deles, fizeram com que vocês cultuassem. Então todas as religiões do mundo foram eles que trouxe para fazer com que os anjos arrependidos, vocês, caíssem em alguma das suas armadilhas. Então se a pessoa não acreditava na palavra do Altíssimo, mas fosse acreditar em outra religião, ali era eles. Se não caísse nessa religião, caía em outra, era eles também. Então eles fez um monte de armadilha para pegar todos vocês. Eles trouxeram as festas pagãs e eles mesmos são esses deuses aí, as quais os povos estavam cultuando. Então eles estavam sendo venerados e por isso que vocês não subiram, porque estavam venerando os demônios. E o Lúcifer era o maior entre eles lá, o Deus Sol. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobiará por todas as suas pragas. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobiará por todas as suas pragas. Então aqui esses demônios, os falsos profetas, já mataram todos os anjos arrependidos, já torturaram todos, não tem mais ninguém, só tem eles lá agora. Estão sozinhos e esperando a condenação deles. Ordenai-vos contra a Babilônia ao redor, todos os que armais arcos. Atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Então as pessoas que estiverem sendo torturadas não é para poupar as palavras. Fala, 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 não dê ouvidos ao demônio, só fica falando as promessas, as palavras do Altíssimo. Não poupe nenhuma palavra. Gritai contra ela ao redor, ela já se submeteu. Caíram os seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, assim lhe fazei. Então ela fez vocês ficarem, então é para você gritar contra ela. Gritar o quê? As palavras de Deus, as promessas dele. E aí por você estar lá falando as promessas do Altíssimo, gritando e não dando ouvidos para eles, porque eles vão ficar falando, nega o nome do Senhor. Mas você vai estar lá falando as promessas dele, gritando a promessa do Altíssimo, os fundamentos dele vai cair. Porque mesmo torturando, mesmo eles xingando, falando um monte de coisa, falando seus pecados, mesmo eles forçando vocês a negar o nome de Yahusha, vocês vão estar lá firme e forte, falando a palavra do Senhor, e não importa o que eles façam, você vai estar firme, porque é a palavra de Deus que está fortalecendo você para conseguir suportar tudo aquilo. E aí quando eles veem que vocês estão firmes e fortes, a graça deles vai acabar. Porque a alegria deles era ver vocês sendo condenados. Mas eles estão vendo que vocês não vão ser, que vocês vão conseguir morrer pela sua fé e vão ser salvos. E essa vai ser a vingança de vocês. Porque eles fizeram você ficar. Mas mesmo você ficando, o Eterno, pela sua misericórdia, salvou vocês
e eles já estão condenados. Arrancai de Babilônia o que semeia e o que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Então essa espada aflita aqui é porque a palavra do Altíssimo já sentenciou os demônios à condenação. Eles já estão julgados e condenados. E eles vão estar aflitos porque a mesma palavra que os condenou está fazendo com que aqueles que estão sendo torturados não neguem o nome de Yahushua. Nem o intento deles de fazer as pessoas serem condenadas ao lago de fogo, eles conseguiu. A palavra que os afligia fez esses anjos arrependidos voltarem para casa e não foram condenados juntamente com os demônios. E cada um vai voltar, e uns vão voltar para o seu povo, e outros vão voltar para a sua terra. Isso é, aqueles que não negarem o nome de Yahushua voltarão para o seu povo, voltará para casa, para o reino dos céus. E os que ficaram do lado dos demônios, que não encontraram o canal azeite na lâmpada, vai voltar para a terra, lago de fogo. Vão ser condenados juntamente com os demônios. Por isso que não é para fugir, é para clamar ao Senhor por misericórdia, que Ele vai trazer vocês aqui, por meio dos anjos, para o canal azeite na lâmpada. E o Espírito Santo ministra, e o canal vai preparar esses anjos arrependidos para estar preparado para essa tribulação aqui. Vão passar por ela e vão vencê-las. Essa vai ser a fé que faz vocês vencerem o mundo. E Yahushua disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque essa fé que vocês vão receber aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, faz com que vocês também vençam o mundo.